Olá! Você sabia que com apenas duas retas você consegue resolver sistemas de equações do primeiro grau? Pois é, ao contrário aí das duas aulas anteriores, onde a gente resolveu algebricamente com os três métodos substituição, comparação e adição, hoje nós vamos aprender aí pelo método gráfico, utilizando apenas duas retas. Por isso fica comigo aqui até o final, que vocês vão ver que até lá vocês vão assimilar com bastante facilidade como é que eu resolvo utilizando apenas o gráfico, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão e também criando vídeos aqui para ajudar não só a galera daqui, mas também de outros países aí, principalmente de língua portuguesa. Aproveito aí também para convidar a todos a visitarem esse canal com suas várias playlists e dentre as quais certamente algumas delas podem atender aí a sua curiosidade ou as suas dúvidas. E gostando aí da apresentação, da didática, convido aí a se inscreverem nesse canal e gostando especificamente de alguma aula, dê um like e deixe também ativado o sininho para nos interagirmos aí semanalmente, ok? Vamos então à nossa aula de hoje, vamos lá. Antes da gente resolver ou mostrar a resolução, precisamos de conhecer algumas definições, principalmente o SPD é o mais utilizado. O que é SPD? Sistema possível e determinado. Então eu peguei aqui um sisteminha aqui, que depois eu vou mostrar como é que se faz a elaboração desse gráfico, tá? Por enquanto só vou mostrar a definição do SPD. Não se preocupem se por acaso não souberem montar esse gráfico inicialmente. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho esse sistema aqui. Vou mostrar se esse sistema é possível e determinado. Eu vou primeiro traçar a reta dessa equação aqui, tá? Então eu vou traçar primeiro essa equação, eu vou chamar de R, tá? Então tá aqui, ó, essa equação com a letra R. Agora eu vou traçar essa segunda reta da segunda equação, que é a reta S. Então eu vou traçar, então, essa equação com a reta S aqui. Vocês perceberam que essas duas retas se interceptaram ou se encontraram num único ponto, que é esse ponto aqui. Então, eu vou chamar de P esse ponto aqui, tá vendo? Então, esse ponto P simboliza que esse sistema tem uma única solução. Então, essas soluções seriam abscissa, seria esse ponto P aqui, ó, abscissa seria 3, ou seja, o x seria 3 e o y seria 4. Então, nessa configuração de retas, você só tem uma única solução. Então, vamos mostrar agora o sistema possível e indeterminado. Tá? Então esse aqui é determinado porque só tem uma única solução. Guardem bem essa definição. Vamos então agora para um sistema possível e indeterminado. Bem, então agora nós vamos partir para o segundo caso, que é o sistema possível e indeterminado, conhecido como SPI. Eu coloquei aqui como exemplo esse sistema aqui e, sem perda de tempo, vamos fazer aqui, vamos traçar a reta que representa a equação primeira, que é a equação R. Então então vai ficar esse gráfico aqui, tá? Então esse seria a reta R. Agora, preste muita atenção no visual aqui, porque eu separei em cores exatamente para vocês se situarem. A reta R está em verde, a reta S está em vermelho. Então eu vou traçar a reta S agora. Perceberam? A reta R e a reta S são coincidentes. Ambas as retas coincidem na mesma posição e, como no primeiro caso nós só tinha um ponto de encontro, nesse aqui eu tenho infinitas soluções para esse caso aqui. Vamos agora para o terceiro e último caso. Bem, então nós vamos agora para o último caso, que é o sistema impossível. Quando é que acontece o sistema impossível e como a gente determina, analisando aí a posição das duas retas. Então vamos fazer o seguinte, a reta R aqui, simbolizada aqui pela primeira equação, vai ser uma reta na cor verde, e na cor vermelha eu coloquei aqui a segunda equação, a reta S. Sempre lembrando, gente, antes de traçar essa reta, que não se preocupe até agora de como é feita essa reta. Logo mais vocês já vão entender e assimilar rapidamente como é feito. Então a reta R vai ficar assim. Essa reta R na cor verde. Agora a reta S aqui na cor vermelha. Observem que essas duas retas estão paralelas e ambas as retas não irão se encontrar jamais. Cada um vai ter a mesma inclinação e com isso jamais vão se cruzar. Então com isso, como o resultado
do cruzamento de duas retas é a determinação das coordenadas que eu quero, nesse caso aqui, como as duas não vão se encontrar, eu não vou conseguir encontrar jamais nenhum ponto em comum. E é fácil de você observar através deste sistema, que é o seguinte: como é que dois números somados, um dá 8 e o outro dá menos 2? Ou seja, é impossível acontecer um caso desse, ok? Vamos então agora para a resolução do sistema através de um gráfico. Vamos lá então. Bem, o método gráfico, como eu disse inicialmente, é composto de duas retas. Então, primeira coisa, quando você tem um problema dessa forma aqui, que eu escolhi aqui um exemplo simples aí para que vocês possam entender, é montar o sistema. Tá? Então, vamos interpretar aqui. Ó. Em uma sala há X meninas e Y meninos. Então, sempre se organizem dizendo o seguinte: o X será sempre o número ou a quantidade de meninas. E o Y, então, será o número de meninos. Bem, de posse disso, você vai interpretar agora o texto. A sala possui um total de 14 alunos. Então, se você somar o conjunto de meninas e meninos, X mais Y vai dar 14, certo? Agora, a segunda parte é que é o problema. Apesar da expressão ser simples, muita gente erra. Olha só. Sendo que há 4 meninas a mais que os meninos. Qual que é a tendência do aluno? Geralmente eu tenho observado em sala de aula. Ele faz o seguinte: 4 meninas a mais. Ah, tá, então eu vou pegar X mais 4. O que é errado, gente, porque é o seguinte, olha, ficar igual a quantidade de meninas e meninos, o que você teria que fazer? Teria que acrescentar o quê? 4 aos meninos, não é isso? Porque as meninas não estão a mais. Então, se eu juntar mais 4 aos meninos, aí fico igual às meninas. É isso que ele está dizendo aqui. Então, sendo que há 4 meninas a mais que os meninos. Então, quem são as meninas? As meninas são o X, não é isso? Para que ela fique igual à quantidade de meninos, eu teria que acrescentar mais quanto? Mais 4. Entenderam? Então, esse é o grande problema de interpretação da maioria dos alunos. Então, nesse caso aqui, vou chamar então de equação 1 e equação 2. Mas vamos deixar naquela forma onde x com x e y com isso? Então, remontando aqui o sistema, vai ficar assim: x mais y igual a 14. E a equação 2, gente, olha só, esse y está do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo, então vai ficar negativo, certo? X menos y e deixa o 4 quietinho do outro lado lá. Então essa é a equação 2. Então aí sim. Bom, nesse caso especificamente, o exercício pede resolva algebricamente. Nós vamos resolver algebricamente, mas não é o objetivo final a resolução pelo método algébrico, mas nós vamos fazer algebricamente também, para que no final vocês possam conferir aí os resultados. Vocês vão perceber que o resultado é o mesmo, gráfico ou algébrico. Ok? Bom, pelo método algébrico aqui está muito fácil. Vocês aprenderam aí na última aula o método da adição. Nesse caso aqui ele já veio prontinho, tá? Então basta você passar o traço aqui e fazer a soma verticalmente, né? X mais x vai dar 2x. O y com menos y cai fora, então ficou só 2x. 14 mais 4 vai dar 18. Passando o 2 para lá dividindo, então x igual a 9, correto? Acho que todo mundo sabe isso aqui. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Ora, se o x é igual a 9, o y vai valer quanto? 9 mais y igual a 14, o y só pode valer 5. Ok, gente? Será que isso é verdade? Só substituir aqui em cima, ó, 9 menos 5 dá 4, tá? Então, eu tenho o resultado resolvido algebricamente, 9 meninas e 5 meninos. Isso aqui daria até para ter resolvido sem cálculo, basta de cabeça mesmo você conseguiria fazer. Mas o objetivo dessa aula é mostrar como é que eu encontro esse 9 e o 5 graficamente. Vamos agora para a resolução gráfica. Vamos lá, então. Bem, então, para a gente fazer o sistema gráfico de uma maneira bastante organizada, vocês escrevam aí o sistema, conforme a gente calculou aí, e separe as duas equações em dois quadrinhos dessa forma aqui. Ó. A equação 1 eu coloquei aqui, a equação 2 aqui, e separei os valores de x e y. Tá? Vamos trabalhar então com a equação 1. Primeiramente, você atribui o valor 0 para o x, tá? Então vai ficar, substituindo na equação 1, vai ficar 0 mais y igual a 14. Ora, mas 0 não tem função nenhuma nesse caso aqui, então y igual a 14.
Tá? Aí você escreve então aqui no quadrinho y igual a 14, ou seja, quando o x vale 0, o y vale 14. Então isso aqui é uma coordenada de um ponto, concorda? Eu vou marcar isso aqui como um ponto A. Agora a mesma coisa eu vou fazer para o y, vou atribuir o valor 0 para o y. Então vai ficar aqui, olha, x mais 0 igual a 14 também. Ora, como 0 não tem função, então x igual a 14. Quando o y vale 0, o x vale 14. E vou chamar esse ponto aqui de ponto B, ok? Então, eu achei dois pontos A e B para essa equação 1, que, como eu já disse, toda equação de primeiro grau na função de x e y é equação de uma reta, como vocês vão estudar lá para frente na geometria analítica. Então vamos agora para a equação 2. A equação 2 vamos fazer analogamente ao que a gente fez agora anteriormente. Então, atribui para o x o valor 0, então vai ficar 0 menos y igual a 4. Mas, como eu sempre digo, quando você vai calcular o valor de uma incógnita, como é o caso do y, é bom deixar ele sempre positivo, tá? Para facilitar nossos futuros cálculos. Não que isso seja obrigatoriedade, mas é conveniente. Então, se você multiplicar aqui por menos 1, aqui vai ficar y positivo, e o 4 vezes menos 1 dá menos 4. Ou seja, quando o x vale 0, o y vale menos 4. Ok? Agora vamos atribuir o valor 0 para o y, tá? Então vai ficar x menos 0 igual a 4. Como 0 não tem função nenhuma aqui, então x igual a 4 positivo. Então quando o y vale 0, o nosso x vale 4. E vamos atribuir aqui um nome para os dois pontos que essa equação 2 nos forneceu. Então vamos chamar isso aqui de C, ponto C, isso aqui de ponto D. Ok? Calculei aqui então os dois pontos de cada equação, porque bastam para mim apenas dois pontos para formar uma reta. Vamos então agora traçar essa reta aqui no nosso plano cartesiano. Bem, então para finalizarmos aí essa aula teórica de hoje, vamos então fazer o exercício graficamente. Bem, primeiramente vocês desenhem o sistema de eixos cartesianos, tá? O x e o y, o eixo x e o eixo y. Então temos aqui o eixo y, o eixo x. Depois trazemos aqui também, vamos deixar aqui anotado a tabela que nós montamos agora há pouco, em função das duas equações. Então eu desenhei aqui a tabelinha em função da equação 1 e da equação 2. Na equação 1, eu criei dois pontos, como vocês viram, os pontos A e B e os pontos que eu chamo de C e D para essas coordenadas aqui, ok? Então vamos trabalhar primeiramente com a equação 1. Na equação 1, eu tenho aqui o ponto A com as coordenadas 0 e 14. Então vamos marcar aqui o ponto A. O ponto A está aqui, cujas coordenadas são 0 e 14, ok? Então marquei o ponto A. Agora vamos marcar o ponto B. Então o ponto B está aqui no 14, e as suas coordenadas 14 e 0 aqui. Então, para que exista uma reta, basta dois pontos. Então, como eu já defini os pontos A e B, então vamos traçar essa reta A e B aqui, ok? Vamos agora, então, traçar a reta da equação 2, que é essa x menos y igual a 4. E quais são os pontos que me definem essa reta? São os pontos C e D. O C é 0 e menos 4. Então, vamos marcar aqui o ponto 0 e menos 4. Pronto, está aqui, então, marcado o ponto C. Vamos marcar agora o ponto D. O ponto D tem as coordenadas 4 e 0. Então, 4 e 0, que é esse ponto aqui. Agora, vamos traçar essa reta, unindo o ponto C e o D. Está aqui, ok? Então, observe que aqui nós criamos aqui um cruzamento. É o único ponto onde essa reta vermelha e a reta azul vão se encontrar. Gerou uma interseção. E que ponto será esse? Esse ponto aí, que eu chamo de P. Então, cujas coordenadas são 9 e 5. Observe aqui, 9 aqui e 5 aqui. Vamos marcar aqui. Esse ponto aqui tem as coordenadas a seguir aqui, olha só. Observe que eu criei aqui, então, essa abscissa 9 e essa ordenada 5. Então, vou marcar aqui 9 e 5. E aqui eu praticamente já encerrei aqui o meu exercício. Então, com essa apresentação, aqui vocês observem que eu resolvi graficamente essa questão, onde o x vale 9 e o y vale 5. Agora, uma observação muito importante aqui para quem assistiu a aula até aqui. Esse método só é bastante eficiente quando os valores são
números inteiros. Agora, alguém pode perguntar, mas e para valores decimais? É válido? Seria válido a partir do momento que você conseguir fazer um gráfico com muita precisão. Isso daria muito trabalho. Então, quando você resolve uma questão algebricamente e quiser conferir graficamente, seria interessante você fazer esse tipo de exercício. A não ser que numa prova o professor ou a professora peça aí para que vocês façam a resolução gráfica, provavelmente a solução será de números inteiros, onde você teria facilidade de calcular. Bem, pessoal, uma vez definido aqui os valores de x e y, agora sim podemos também avaliar que tipo de sistema é, baseado aí nas definições que fizemos agora há pouco, se é SPD, SPI ou SI, tá? Então, nesse caso aqui, como nós tivemos um único valor para x, um único valor para y, então dizemos que o sistema é o SPD, Sistema Possível e Determinado. Ok? Bom, pessoal, com essa definição, concluímos essa aula de hoje. E caso tenha ficado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Caso tenha gostado, recomende aos colegas e deixe dado o seu like, que vai estar reforçando bastante esse nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!